Boa noite, amados irmãos. Iniciaremos o nosso culto fazendo leitura da pergunta de número 19 do Catecismo Puritano. Eu leio a pergunta e os irmãos leem a resposta. Pergunta: Deus deixou a raça humana perecer no estado de pecado e miséria? Amém. Baixemos nossas cabeças e oremos. Santíssimo Deus, Todo-Poderoso Pai, te agradeço, Senhor, por estarmos aqui na Tua casa nesta noite, ó Pai. Te agradeço por estarmos reunidos para Te louvar e para Te cultuar. Amado Deus, que nossa mente possa estar concentrada aqui na Tua casa, Senhor, para realizarmos o Teu culto. Que nada, Senhor, venha retirar nossa atenção. Que nossa atenção esteja verdadeiramente focada em Ti, ó Pai. Que viemos a louvar, ler a Tua palavra e escutar a pregação, tudo para a Tua honra e Tua glória. É o que eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Façamos a leitura do recitativo, que se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Eu leio e os irmãos repetem comigo. Tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. O irmão Nelson pode vir aqui à frente para entoarmos um cântico. Boa noite, amada igreja. Vamos louvar o nosso Deus com o hino do cantor cristão 366, Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados, estão firmados no Senhor. Amém. Peço aos amados que fiquem de pé. Façamos a leitura bíblica que se encontra em Josué, capítulo 5. Lerei os versículos ímpares
e os irmãos lerão os versos pares. Josué, capítulo 5. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam deste lado do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas e pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haralote. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo tinha saído do Egito. Os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que eles não haviam de deixar a terra do Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais terra que emana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé, diante dele, um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se a Josué a ele e disse-lhes: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou e adorou, e disse-lhe: que diz meu Senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Amém. Chama à frente o irmão Nelson para entoarmos mais um cântico. Vamos louvar o nosso Deus com o Salmo de número 142. Com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olha a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar.
Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro entre os viventes. Vem, atende o meu clamor, estou muito abatido. Livrai-me, vem do forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome. E então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo a ti, ó, vem pra minha alma, e cantarei que me fizestes bem. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Amém. Vamos agora ao momento do ofertório. Façamos a leitura que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6, 7 e 13. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Visto como, na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Os irmãos que tiverem seus dízimos e ofertas podem se dirigir à frente. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, gratos somos, ó Pai, pelas ofertas que aqui foram depositadas. Somos gratos, Senhor, por ter nos sustentado dia após dia. E nos mostramos mais gratos ainda ao devolver o que te pertence. Amado Pai, te peço que a oferta que aqui foi depositada venha a ser utilizada para a tua obra, Senhor, para o teu trabalho. Ainda em tua presença, Senhor, te peço também pelo pregador da noite, que o Senhor possa estar iluminando a mente dele, Senhor, assim como você já ensinou o que tinha que ensinar para ele, ó Pai. E que ele possa passar a tua palavra de forma clara para cada um de nós, Senhor. É o que eu te peço em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.
Boa noite, irmãos e irmãs. Convido a todos a se colocarem de pé, numa atitude de reverência, à palavra de Deus, que mais uma vez será lida. E nesse momento, dando sequência à série de pregação e exposição da palavra de Deus, que estamos fazendo do livro escrito aos Hebreus, e na sequência, hoje, dando prosseguimento, leremos do capítulo 5, versículos 5 a 10. Hebreus, capítulo 5, versículos de 5 a 10. Há 2 semanas atrás, dando início nesse capítulo 5, tivemos a oportunidade de expor do verso 1 a 4, desse mesmo capítulo. E agora, nessa sequência do versículo 5 a 10. Eu vou ler, fazer a leitura dessa passagem, e a igreja acompanhará essa leitura com o texto, a tradução que vocês têm em mãos. Diz assim a palavra do nosso Deus. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como em outro lugar também o diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, versículo 7, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Tendo sido nomeado por Deus, o Pai, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. A igreja pode sentar-se. O tema que eu trago para a igreja nesta noite, para os irmãos nesta noite, mediante a ênfase dada aqui pelo seu autor, é Jesus, o grande sacerdote. É o tema da nossa mensagem nesta noite, e os irmãos já de cara vê que a ênfase desses versos, que compõem o verso 5 a 10, é o que está aí em relevo. Jesus, o grande sacerdote, sumo, grande, altíssimo sacerdote. E com a ajuda de Deus, mediante o Espírito Santo, nós suplicamos a Ele, em nome de Jesus, que aplique tudo aquilo que seus ouvidos irão ouvir nesta noite, em vossos corações e mente, e que as lições que haveremos de extrair do texto sejam aplicadas na vida de cada um de vocês. Lembrando que o texto já falou comigo, as lições já estão e estarão sendo aplicadas, evidentemente, em mim. E nossa oração é que o Espírito aplique em vocês, em cada um de vocês, em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Muito bem, irmãos, há pouco mais, ou arredondado, 2 semanas, eu tive a oportunidade de expor à igreja, iniciando esse capítulo 5, do verso 1 a 4, como o autor, ele agora direcionando, conforme eu destaquei, a centralidade da base da sua argumentação, a estrutura da sua argumentação, a partir desse capítulo 5, na pessoa, obra e ofícios de Cristo Jesus. Lembrando que os primeiros leitores deste livro, há mais de 2000 anos atrás, em sua maioria eram e foram compostos de judeus cristãos. Conforme eu mostrei, já dei alguns destaques algumas vezes, já no capítulo 1. O autor, ele chama a atenção aos seus destinatários. Então, era para um público, para uns leitores já conscientes, cisos, de tudo que envolvia e estava envolvendo o culto lá em Israel.
a cerimônia lá no templo. Certo? Então, mostrei a vocês, e aqui destacando só para trazer a memória de vocês, o versículo 4, quando ele diz assim, Hebreus capítulo 5, versículo 4, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, de ser pastor, ser sacerdote, senão quando vocacionado por Deus, como aconteceu com a casa de Arão. E agora ele vai mostrar, na pessoa de Cristo Jesus, um dos seus ofícios, com mais ênfase, e explicando, ora, se Jesus não era levita, como é que ele poderia ser sacerdote? Como é que ele poderia exercer o sacerdócio, se ele não nasceu da tribo de Levi? Jesus é da tribo de Judá. Como é que ele poderia ser sacerdote? Então foram muitas as indagações e dúvidas dos nossos irmãos no passado, quando se entoavam, né? Quando se destacava os ofícios de Cristo e um dentre elas, ser ele o sumo sacerdote. Mas como? Como? E aqui está parte de uma explicação para aqueles leitores primários. E até para nós hoje, para vocês hoje. Mas o importante não é só o ofício que Cristo assumiu, mas também a forma como ele exerceu e tem exercido esse ofício como sacerdote. É esta a tônica, daí o nosso tema, Jesus, o grande sacerdote. Terminado esse momento de introdução, eu peço a vocês que abram suas Bíblias em Filipenses. Livro do apóstolo Paulo à igreja que se encontrava na cidade de Filipos. Filipenses 2, 5 a 11. Para a gente poder seguir é necessário ter o que o apóstolo Paulo aqui demonstra, destaca, em mente. Ele diz, Filipenses 2, de 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus, o Pai, o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos falando um dos ofícios que o Senhor Jesus Cristo assumiu. Não por vontade própria, como nós vamos demonstrar. E temos demonstrado. Acabei de ler o versículo 4. Ninguém toma essa honra para si. E Jesus não foi a exceção. Nem ele foi a exceção. Senão, quando vocacionado, comissionado por Deus o Pai. Nem Jesus, como homem, se avultou em assumir esse papel de pastor, de sacerdote, diante do seu povo. Se assim ele o fez, situações tiveram que mudar na própria pessoa de Jesus.
algo tinha que ser feito em Jesus para ele poder assumir esse ofício, comissionado pelo seu próprio Pai. E por isso, no versículo 5, o autor, até o versículo 11, ele destaca isto. Só que nesta noite, como sempre, nós vamos dividir esses breves versículos em 3 blocos. Primeiro bloco, versículos 5 e 6. Segundo bloco, versículos 7 a 9. E o terceiro e último bloco, versículo 10. Evidentemente, com seus destaques, com as suas aplicações, e no versículo 10, a aplicação final. Lembrando disto, tendo consciência disso, nesse primeiro bloco, versículo 5 e 6, o autor diz: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para ser sacerdote, nem mesmo Cristo se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Versículo 6, como em outro lugar também o diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora vamos às implicações disto. Não sei se vocês já entenderam, estão entendendo o que o autor está aqui narrando e está colocando para os seus leitores. Alguém já poderia protestar e dizer: ué, mas Jesus não é Deus? Jesus não é Deus? Ele não é o próprio Deus? Quem vê o Pai, vê a mim, Felipe. Eu e o Pai somos um. Como foi que se deu isso? Como poderia se dar isso? E isso somente aconteceu. Isto é um fato, uma realidade, por causa da multiforme sabedoria de Deus. E algo tremendo, tremendo, o próprio Deus realizou, não por causa dele mesmo, mas por causa de cada um de vocês, por causa de cada um de nós. Repito, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também o diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como é que Jesus poderia ser sacerdote? Lembrando que o autor, muito bem inspirado, ele chama a nossa atenção e a atenção dos leitores primeiros, que isto é uma comissão divina. E daí a ênfase das Escrituras em o próprio Deus o Pai já pré-anunciar que um novo ofício de sacerdotes estava a caminho. Não segundo a casa de Arão, não segundo a ordem arônica, conforme mostrei a vocês há 2 semanas atrás, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Sim, aquele que esteve com Abraão, que ele ficou e adentrou na história como o sacerdote que Abraão pagou o dízimo. Lembram? Lá em Gênesis? Mas ainda não é hora de nós destacarmos aqui a pessoa desse sacerdote, Melquisedeque, mas sim de Jesus Cristo. Convido vocês a abrirem as citações que o autor aqui chamou a sua atenção nessa noite. Como ele diz, ele mesmo disse em algum lugar: tu és o meu filho, hoje te gerei. Abram suas Bíblias.
Salmo de número 2, versículo 7. Olha o que é que o salmista nos diz aqui. Proclamarei o decreto do Senhor. 2 pontos. Ele me disse: Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Não é meu dever nesta noite expor o que o salmista aqui está dizendo, as implicações. Como hoje eu te gerei? E Jesus não é eterno, ele não é filho de uma geração eterna, que diz respeito à eternidade de Jesus como Deus e também ao seu comissionamento no tempo e no espaço para ser aquilo que ele haveria de ser. É tanto que um outro salmista, ao qual o autor faz referência, no final do versículo 6, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A referência, citada aqui pelo autor dos Hebreus, se encontra no Salmo 110. Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, versículo 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. São profecias messiânicas. O Pai, falando através do autor desses salmos, que ele havia instituído uma nova ordem sacerdotal, não como na casa arônica, que ela chegaria ao seu fim, ao seu final. A casa de Arão, isto é, os levitas, não são mais sacerdotes. Aquela ordem sacerdotal foi desfeita, está desfeita. Mas essa ordem aqui, essa nova ordem aqui, baseado no que foi Melquisedeque, rei de Salém, ele era rei e também foi sumo sacerdote de Salém. Uma pessoa, 2 ofícios. Jesus, uma pessoa, 3 ofícios. Profeta, sacerdote e rei. Então, são essas passagens bíblicas, e tem até aquela também lá de Gênesis, que há pouco citei, quando Abraão se depara com esta figura até então enigmática. Mas lembro, ainda não é hora de falar de Melquisedeque. Vamos voltar ao nosso texto, lá em Hebreus. Dito isto, e os judeus conheciam bem essas passagens que eu citei, supracitada lá em Salmos e lá em Gênesis. Se é assim, como é que Jesus poderia exercer esse ministério? Mostrei a vocês que ninguém toma esta honra. É uma honra o ser vocacionado por Deus para, através dele e com ele, ministrar ao seu próprio povo. Comissionado, vocacionado por Deus, é uma honra. O próprio autor reconhece isso. Não para somente minha pessoa, a pessoa daqueles que hoje estão à frente do ministério. Mas isso só é, na verdade, só pode se tornar uma realidade quando de fato alguém foi comissionado por Deus. É uma honra sofrer em nome de Deus, conforme mostrei aqui pela manhã a vocês. Conforme Paulo disse, eu recebi graça sobre graça, por causa do nome de Cristo, padecer por ele. E o autor, isto é, Tiago, fala sobre isso. Quem almeja ao episcopado, ao ministério, grande obra almeja. Mas digo a vocês, não desejem muitos de vocês serem mestres, porque já basta os seus pecados que vocês deverão prestar contas diante de Deus. Mas os sacerdotes, hoje na figura conhecida como pastor, ele não vai só prestar conta dos seus pecados, mas também apresentar diante de Deus as ovelhas que a ele foram e são confiadas.
é um ofício grandioso, é uma tarefa grandiosa, ardorosa, mas Deus nos tem ajudado até agora. Mas algo tinha que acontecer com Jesus. Não bastava só o fato dele ser homem para assumir isso. Agora entra o texto lá de Filipenses. Para Jesus poder assumir esse ofício de bom grado e executá-lo eficazmente como a nenhum dos filhos de Levi, mostrei isso há 2 semanas atrás, o sacerdote tinha que adentrar na presença de Deus para sacrificar pelo pecado do povo diante de Deus e também apresentar os sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque aquele sacerdote era pecador. E também ele tinha que interceder pelo povo diariamente, diuturnamente. Mas no final ele morria, tinha que ser sucedido por outro, demonstrando que aquele ministério levita estava no seu fim, estava com seus dias contados, porque os sacerdotes morriam. Mas não foi e não era e não seria esse o caso com Jesus. Ele seria um sacerdote para sempre. Jesus não morre mais. Mas para ele poder seguir a ordenança do Pai, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E assim falei, meu filho, hoje te gerei, tu és sacerdote para sempre. Como se daria isso? Como poderia se dar isso? Ele era Deus. Ele é Deus. O sacerdote, ele tem uma significância. Ele tem uma importância. Um cunho especial. Ele é cercado de honra. Estou aqui, nesse momento, falando em nome de Deus para vocês. Usando a pessoa dele por meio da sua palavra a vocês. Fui comissionado por ele para falar aqui, estar à frente desse púlpito, falar em nome dele para vocês. Isto é uma honra, de fato. Mas é uma honra humana, divina humana, não é divina para o divino. Jesus, como Deus, ele tem e é cercado de infinita maior honra do que esta. Ele é Deus. O absoluto do absoluto. Ele é Deus. Na sua figura, na sua pessoa divina, ele jamais teria necessidade, e isso fique bem claro na mente de vocês, jamais teria necessidade alguma de assumir um sacerdócio. Isto seria diminuir a sua natureza. Deus é absoluto. Nada, absolutamente nada pode ser acrescentada ao que é absoluto. Mas ele, como homem, para assumir esse papel, ele tinha que se esvaziar do ser Deus. Ele tinha que ser reconhecido como figura humana, no seu mais absoluto ser humano, pessoa humana. Por isso que Paulo, lá a igreja de Filipe, no capítulo 2 de Filipe, capítulo 2, conforme eu li, ele mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo por causa de você. Não foi por causa dele, ele não precisava disso.
Ele não precisa interceder por ele mesmo, jamais. Jamais. Deus não intercede por Deus. Mas ele, na figura humana, como sacerdote que ele haveria de ser, ele tinha que interceder por você, por nós. Por isso ele teve que se esvaziar também do ser Deus e assumir a forma humana. Por você, por mim, por nós. Apresentar diante de Deus o Pai como o homem que Ele é. Dia após dia, semana após semana, ano após ano, rogando ao Pai, ao seu Pai, ao teu Pai, ao nosso Pai, que não nos destrua por causa dos nossos pecados. Lembrando a Deus o Pai, diuturnamente, diariamente, que Ele fez uma promessa a Ele mesmo, que Ele jamais quebraria a sua aliança, uma vez lavrada com o seu povo. Que aqueles que foram e seriam, estão sendo alvos da manifestação da sua graça na sua vida, Ele jamais retiraria essa graça daqueles a qual se tornaram objeto da graça de Deus. Por isso que o autor diz, e a gente vai ver isso daqui a pouco, Ele vive para interceder pelo seu povo. O sacerdote morria, esse não morre. Mas daí já demonstra, meus irmãos e minhas irmãs, a grandeza da simplicidade no ser Deus. Ele esvaziou-se de si mesmo, tornando-se homem, para se sujeitar à vontade de Deus, o seu Pai, que ele se tornasse um sacerdote. E não só mais um sacerdote, o grande sacerdote. Segundo a ordem até então desconhecida, entrou nas Sagradas Escrituras e logo saiu. Segundo esta ordem, Melquisedeque, ninguém sabe nada a respeito desse homem. Sabe-se que pelo testemunho do próprio Abraão e pelo testemunho das Escrituras, esse homem foi rei de Salém e sacerdote. Ninguém sabe a sua genealogia, quem foi seu pai, mãe, irmãos, família. Se ele era sacerdote, quem eram as suas ovelhas? Quais foram o seu povo? Como pastor? Você não encontra isso nas Sagradas Escrituras. Assim também Jesus, comissionado por Deus para assumir esse ministério sacerdotal, iniciado por Melquisedeque. Assim como Deus iniciou com Arão, irmão de Moisés. Lembram que eu falei há 2 semanas? Moisés era levita. É verdade, ninguém se discute isso. Mas ele não assumiu o sacerdócio. Moisés foi comissionado para ser um legislador. Porém, seu irmão Arão, Deus o comissionou para ser sacerdote e assumir o sacerdócio. Ele e as gerações pós ele. Moisés, legislador, poder político. Arão, poder religioso. Mas esse aqui, Jesus, Melquisedeque, rei, sacerdote em Cristo para sempre. Essa ordem sacerdotal teve início, a gente não sabe quando, mas jamais terá fim. Levi acabou. Esse aqui, não. E vocês vejam a grandeza da pessoa de Jesus Cristo. Ele esvaziou-se a si mesmo para ser o seu sacerdote. Segundo bloco. Versículos 7 a 9. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho,
aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Está aqui a prova, lavrada pelo próprio autor, cuja base de argumentação, como Jesus, sendo homem e reconhecido na figura de sacerdote, Jesus, nos seus dias, atuou, ele realizou, ele trabalhou esse ofício de sacerdote. Quando Jesus, nos seus dias, atuou como sacerdote? Onde é que está isso? Como? O autor diz aqui, olha, no versículo 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia lhe livrar da morte. Qual era o ofício do sacerdote? Se dedicar à oração e súplicas pelo seu povo. E apresentar essas orações e súplicas a Deus, o Pai. E Jesus fez isso. Nos seus dias, aqui o testemunho do autor. Olha, Jesus exerceu seu ministério sacerdotal nos seus dias. Mas há uma referência aqui até então enigmática. Não sei se vocês prestaram atenção. Ele diz aqui, final do versículo 7. Jesus, com forte clamor e lágrimas, ofereceu orações e súplicas a quem o podia livrar da morte. E tendo sendo ouvido por causa da sua piedade, opa, vamos parar aqui. Como é que Jesus foi ouvido por Deus o Pai se ele morreu? Se ele morreu? Está aqui, o autor está afirmando isso, inspirado. Tendo ele oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Mas quando foi que Deus o ouviu? Se ele morreu, ele foi pregado, apregoado numa cruz, transfixado numa cruz. Como é que Deus o Pai o ouviu? É uma pergunta que possivelmente os leitores, nossos irmãos no passado, aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer o autor desse livro, possivelmente perguntaram a ele. Só que não está escrito. Como? Abram suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Há uma grande lição para nós neste segundo bloco. Prestem bem atenção. É muito importante isso. Há uma grande lição para nós. Para você. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. João, capítulo 12, versículo 27. João diz: agora está angustiada a minha alma. E o que direi eu? Disse Jesus. Pai, salva-me desta hora. Mas, precisamente com este propósito, eu vim para esta hora. Olha aqui o rogo de Jesus, ao qual o autor, aos Hebreus, ele destaca. Com forte clamor, lágrimas, suplicando aquele que podia o livrar da morte. Mas olha o que é que Jesus diz, para poder entender. Ele foi ouvido ou não? O que é que você pensa? Qual é a sua resposta? Um outro texto que eu quero e preciso compartilhar com vocês. Mateus capítulo 26.
Mateus capítulo 26, versículo 39 ao 44. Mateus 26, versículo 39 ao 44. Vamos ler isto, do versículo 36 ao 44, não do 39. Vamos começar do versículo 36 ao 44. Eu leio e vocês acompanham aí. Mateus 26, 36 a 44. Em seguida foi Jesus com eles, isto é, seus discípulos, a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, possivelmente Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse Jesus: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se Jesus um pouco, prostrou-se sobre o seu próprio rosto e orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, os achou dormindo e disse a Pedro: então, nem por uma hora pudesse vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Segunda vez, segunda oração de Jesus, versículo 42. Tornando-se a retirar-se, orou Jesus de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Quando o autor aos Hebreus diz que Jesus orou intensamente, é a essa passagem, a esse acontecimento que ele está narrando. 3 vezes, não foram uma nem duas, 3 vezes Jesus vai a um lugar deserto, orar ao seu Pai, com lágrimas, com choro e com forte clamor. Mas a pergunta ainda precisa ser respondida: Deus o Pai ouviu Jesus? Ouviu? Se você disser sim, aí eu pergunto a você: como é que você pode afirmar isso? Você sabe? Porque o autor aos Hebreus diz: e ele foi ouvido, atendido pelo Pai, por causa da sua piedade. Você sabe a resposta? Está nas Escrituras, somente as Escrituras. Sim, ouviu. Mas não talvez da forma que você pensa. Porque Deus o Pai se agradou em moer o Filho. Mas então como foi que Deus ouviu a Jesus? Um dos grandes aspectos da intercessão, ministério sacerdotal, é, mesmo sendo homem cercado de fraquezas, e Jesus era homem, não cercado de fraquezas, mas tentado em todas as coisas a minha, a sua, a nossa semelhança, e ele mesmo testificou: minha alma está entristecida até a morte. Isso é grave, isso é sério. Não foi à toa que seus vasos capilares romperam-se em hemorragia devido à pressão. O texto diz assim que Jesus suou sangue nesse momento de intercessão. Seus vasos capilares se romperam mediante a pressão, o temor. Sim, temor. Como homem, Jesus temia: Pai, se possível for. E eu sei que é possível.
afasta de mim esse cálice. Todavia, não faça a minha vontade, mas sim a tua. E você sabe qual era a vontade de Deus para ele? A cruz, o sofrimento. Mas como é que o Pai o ouviu? Essa resposta tem a ver com a sua vida, a minha vida, a nossa vida. Principalmente daqui por diante. O Pai não o livrou da morte, isso é fato. Mas, porém, saciou aquela alma angustiada, trêmula, abatida, como está entristecida a minha alma. Não por ele mesmo, somente. Sabe como foi que o pai respondeu a ele? Tirando aquele peso sobre ele, aquela angústia dele, aquele temor dele. É tanto que quando Jesus termina essa terceira oração, vamos agora às implicações e às provas. Ele se levanta, quando ele chega próximo dos discípulos, o alvoroço começa. Judas Iscariotes trouxe a guarda do sumo sacerdote. Os discípulos se levantam, sem entender o porquê, no susto, no reflexo. O tumulto se instala, a gritaria se instala. Muitos sem entender o porquê. Lembre-se, os discípulos estavam cansados e foram vencidos pelo sono. De repente ele escuta aquela turba, aqueles homens gritando por Jesus, por Yeshua. E você se lembra como foi que Jesus reagiu quando tudo aquilo começou? Depois da oração? Na mais absoluta tranquilidade. Na mais absoluta tranquilidade. A tempestade estava diante dele. Não estava mais próxima, estava diante dele. E sabe como foi que ele reagiu em meio àquela tempestade? Na mais absoluta calma, na mais absoluta paz. A ponto de Judas, via ele, oferecer-lhe um ósculo. Jesus dialoga com Judas. Pedro faz o que fez, decepou a orelha de um dos soldados do sumo sacerdote, do sinédrio. Jesus conserta o que Pedro fez. Jesus diz: sou eu, é a mim que vocês estão querendo, libertem eles, é a mim, eles não têm nada a ver com isso. Sou eu e os camaradas, os soldados lá sem entender, até que atinaram, esse é Jesus de fato. Qual é a grande lição disso? Quem foi que disse a você que Deus está sempre pronto a livrar você das suas provações, das suas adversidades, das suas dores, dos seus sofrimentos? Olha o exemplo aqui. Nem do seu próprio filho ele poupou. E não pense que ele vai poupar você. Ele vai sim tirar esse peso de sobre o seu ombro. A incerteza, as incertezas, o medo, o temor, as angústias. Quando a adversidade bater a sua porta, é assim que Deus age, é assim que Ele faz. Ele não tira você da adversidade, Ele não livra você da adversidade, mas Ele lhe dá total poder para você, em meio às adversidades, ter força para suportar. Foi assim que Jesus aprendeu como homem a como conhecer e reconhecer os modos operantes de Deus. Porque é na dor
É através do sofrimento que Deus mais se evidencia através do seu poder em minha vida. Não foi isso que ele disse a Paulo? 3 vezes eu orei ao Senhor, 2 Coríntios capítulo 13. 3 vezes eu pedi, roguei ao Senhor, para que Ele afastasse de mim esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, que me esbofeteia a face. Possivelmente Alexandre o Latoeiro. E o que foi que o próprio Senhor Jesus Cristo disse? Paulo, o meu poder se aperfeiçoa. Não é quando eu tiro você dos seus problemas, mas o meu poder se aperfeiçoa é quando você está fraco em meio aos seus problemas, porque aí eu lhe dou força para você suportar. E no final você vai ver que tudo vai dar certo. Entenderam? Vamos voltar lá para Hebreus. Versículo 9 e 10. Nosso final do segundo bloco e terceiro bloco. Olha o que é que diz o autor aí, Hebreus 5, verso 9 e 10. E tendo ele sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. Jesus teve que sofrer. Deus não prometeu a ele livramento dos seus sofrimentos, mas prometeu a ele paz em meio aos seus sofrimentos. Como ele prometeu a mim e a você, paz em meio aos sofrimentos, desde que você obedeça a ele. Quem diz que a graça é ofertante de graça é um mentiroso. Não conhece as Sagradas Escrituras. Porque quando Deus dá a graça a você, Ele exige obediência a você, por meio da graça. Aquele que diz que me ama e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. E a verdade de Deus não está nele. Vós sereis meus discípulos se verdadeiramente guardares os meus mandamentos. Graça significa compromisso, obediência, de vida. Embora sendo ele filho, versículo 8, aprendeu como homem a obediência pelas coisas que sofreu. Deus, o Pai, livrou Jesus, não da morte, não do sofrimento, mas o capacitou para suportar a dor e o sofrimento que lhe estava proposta. E Ele prometeu isso também para você. Todas as coisas, quer sejam boas ou más, concorrerão para o teu bem. Eu, Senhor, o digo. O que nos resta? Conforme disse Tiago, tende por motivo de toda alegria agora o passardes por várias provações. Provações significa dor, perda, sofrimento, enfermidade, escassez, necessidade. Tudo tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, ela produz o fruto da perseverança, que é a capacidade de você continuar crendo em Deus e esperando em Deus, mesmo que o chão seja tirado debaixo dos seus pés e os céus sejam tirados de sobre a sua cabeça. Mas no final, você vai ver que tudo vai dar certo. Eu agora entendo porque eu digo isso. Ou me foi dito isto. No final, vai dar certo. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna
Não há como você e eu, nós decairmos da graça de Deus. Não há como. Essa é a promessa de Jesus. Essa é a promessa de Deus o Pai para o Filho. E agora, versículo 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, que foi rei de Salém, que é um diminutivo do que hoje nós conhecemos, Jerusalém. Jerusalém. Ele é o autor da minha, sua, nossa eterna salvação. E ele se tornou, por vontade divina do Pai, que ele se esvaziasse a si mesmo, assumisse esse ministério de bom grado e aprendesse a sofrer juntamente com seus irmãos. Que nem sempre o melhor é o livramento do sofrimento. Nem sempre o melhor da doença é a própria cura. Mas ao fato de eu conseguir, você conseguir ter paz, mesmo em meio à tempestade, consigo mesmo e com Deus. Porque no final, vai dar tudo certo. Jesus, o grande sacerdote, foi o tema da nossa mensagem nesta noite. Na próxima oportunidade, se Deus assim permitir, vamos dar prosseguimento. Não tenho pressa nenhuma de engolir passagens tão importantes como esta. Detalhes cruciais para a minha, sua vida como cristão. Nem sempre a cura é o melhor para você, para as suas enfermidades, para a sua dor, para o seu sofrimento, para os seus temores. Paulo disse isso. Agora eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Por causa dessa mensagem que Paulo ouviu, como você ouviu nessa noite, e aprendeu. Assim seja no nome de Jesus. Amém. Convido